E no caso do Bolsonaro, ele não foi preso em fevereiro, né? Nem ele, nem Valdemar da Costa Neto. Na verdade, Valdemar até foi preso porque pegaram uma pepita de ouro com ele e uma arma, se não me falha a memória, que estava na casa dele. E aí ele acabou sendo apreendido, depois acabou solto, mas a justiça decidiu o seguinte, que eles não poderiam ter contato, que é uma medida diversa à prisão e que é positiva inclusive para eles. Tanto que está aqui no artigo 319 do Código de Processo Penal. Medidas cautelares diversas da prisão, ou seja, como a prisão geralmente não é regra, é a exceção, então antes de você mandar alguém para cadeia, você pode tentar outras medidas cautelares. No caso do Bolsonaro e do Valdemar tem essa aí, ó. Inciso 2º, proibição de acesso ou frequência a determinados lugares, quando por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações. Inciso 3º, proibição de manter contato com pessoa determinada, quando por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante. E aí o Valdemar já disse pro Xandão que não se comunicou com o Bolsonaro, que não teve nada disso, né, que ali foi só um mal entendido, mas isso é algo que ligou o alerta na cabeça do entorno do Bolsonaro, tanto que de acordo com a matéria publicada aqui na coluna do Guilherme Amaro, traz o seguinte, ó: Ordem de Moraes faz em torno de Bolsonaro e Valdemar especular em prisão. Ministro do STF, Alexandre de Moraes, cobrou explicações de Jair Bolsonaro e Valdemar Costa Neto por possível encontro lá em São Paulo, tá? A ordem de Alexandre de Moraes para que Jair Bolsonaro e Valdemar Costa Neto explique sobre um possível encontro na convenção de Ricardo Nunes no sábado passado gerou uma onda de especulações nos entornos de ambos, sobre quais seriam as razões do ministro do Supremo Tribunal Federal para mandar que eles se manifestem. O temor é que Moraes tenha dado a ordem para preparar o ambiente para uma iminente ordem de prisão. Os dois garantem que não se encontraram, e o isolamento de Valdemar na semana passada depõe, em tese, né, em favor dele. Por que eu digo em tese? Porque a lei fala manter distância e não frequentar os mesmos ambientes ao mesmo tempo, em tese. Tá? A propósito, no Supremo a impressão é que a chance de uma ordem de prisão sair agora é mínima, mas é como está dizendo a própria matéria, pode estar se preparando o caminho para o pedido de prisão. Por quê? Olha que interessante aqui que pouca gente falou, ó. Inclusive o próprio entorno do Bolsonaro diz que não percebeu nada estranho nisso, mas eu achei estranho, ó. Olha o que eu achei estranho aqui que vocês vão também analisar comigo, ó. Alexandre de Moraes mandou soltar Felipe G. Martins. Quando aconteceu, Carlito, essa soltura? Aconteceu ontem. Anteriormente, também teria acontecido a soltura de quem, Carlito? Do Silvinei Vasquez. Então a grande pergunta é, o que é que fez o ministro Alexandre de Moraes soltar o Silvinei Vasquez, soltar o Felipe G. Martins e intimar Bolsonaro e Valdemar ao mesmo tempo para esclarecer sobre a quebra de uma medida cautelar que a justiça teria determinado contra eles? Para mim tá claro que a cama está sendo montada. E que para quem imaginou que o STF teria supostamente medo de prender o Bolsonaro, medo de punir o Bolsonaro, a própria defesa dele acha que o pedido de prisão pode acontecer sim, porque teve essa quebra. E lembre vocês que ainda teve aquele fato grave também daí da Embaixada da Hungria, tá? Que apesar de a justiça ter entendido ali que não era motivo para se pedir a prisão preventiva do Bolsonaro, conta negativamente contra ele, numa circunstância negativa contra o Bolsonaro. E vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias, porque, como eu já citei, inclusive nos vídeos falando sobre o caso das joias, o TCU tentou livrar o Bolsonaro sem poder, né? Passou vergonha e imaginou que traria uma polêmica para o caso e, na verdade, atraiu para o próprio Bolsonaro a cólera da Polícia Federal, a cólera da PGR e a cólera também do STF, porque achou uma afronta do TCU querer atuar em áreas que não são de competência dele. Em que sentido, Carlito? Estabelecer o que é crime e o que não é crime. Esta não é a função do TCU. Por conta disso, o bandido ladrão de joias está com o fiofó na mão e com medo de ser preso.